Então, um médico experiente, na hora de examinar o paciente, baseado nas informações coletadas e no exame físico, ele já consegue matar a charada, já consegue diagnosticar a hérnia. Inclusive, tem algumas impressões ali do tamanho, da falha, tudo mais, se a hérnia ela é inguinal, se é uma hérnia de Spiegel, se é uma hérnia femoral. Toda essa avaliação, na maior parte do exame físico, o cirurgião consegue fazer o diagnóstico. Salve, salve, queridos amigos e pacientes! Estamos aqui hoje para a gravação de mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre as 8 dúvidas mais frequentes sobre as hérnias. Bem-vindo ao canal, você que ainda não está nos acompanhando. Para você que já nos acompanha, é um prazer contar com a sua audiência. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Adolfo Bahamonde, eu sou cirurgião geral e oncológico. E aqui no canal você vai ver temas voltados para cirurgia geral, oncologia e transplante de órgãos. Esse vídeo aqui é um vídeo da nossa playlist chama Doutor Responde, onde eu pego as dúvidas mais frequentes ali, eu consigo consultar no Google, em alguns sites de busca, quais são as dúvidas mais frequentes consultadas e faço uma lista com elas e trago aqui para vocês, tá ok? Vamos começar. Qual é a causa da hérnia? Vamos lá, antes de mais nada, preciso entender que as hérnias, elas são migrações do conteúdo de um lugar para outro. Então, um conteúdo que devia estar em uma cavidade específica, ele, através de uma falha, pode ser em qualquer uma das camadas dessa cavidade, das camadas que revestem essa cavidade, esse órgão, ele se insinua através dessa fragilidade. Isso é uma hérnia. Em vários locais do corpo, você pode ter o fenômeno da herniação, que é uma estrutura ou um órgão que vai se insinuar através de uma falha, e sair da sua posição habitual e ir para outra. Isso é uma hérnia, tá? A gente vai se ater basicamente às hérnias abdominais aqui, no máximo as torácicas, tá bom? Bom, e o que vai causar a hérnia? Algumas hérnias são congênitas. Tá? O indivíduo nasce com uma falha, com uma fraqueza nos tecidos de uma determinada região. Já tem alguns órgãos desde o seu nascimento se herniando através dessa falha. Outros indivíduos, ao longo do tempo, com o envelhecimento, com o enfraquecimento do colágeno, eles vão adquirindo cada vez mais fragilidades de algumas áreas da parede abdominal e desenvolvem essas herniações. Algumas outras condições que fazem aumentar a pressão dentro da barriga também favorecem o surgimento de hérnias. A gravidez é um exemplo delas. Quem nunca conheceu uma grávida que distendeu tanto a barriga que acabou evoluindo com uma hérnia umbilical? Pois é, isso não acontece. Outra situação, alguns tumores benignos, como miomas gigantes, também podem fazer isso. A hérnia ela acaba sendo um sintoma ali do aumento da pressão intraabdominal que um tumor benigno volumoso está causando. Outra condição importante, obesidade, tá? E principalmente que a gente está falando da obesidade visceral, que é aquela gordura que fica dentro da barriga. Esse perfil de gordura tende a se acumular e aumentar a pressão intraabdominal. Isso favorece, além de aumentar a pressão, você pode ter a fragilidade dos tecidos da parede abdominal, isso pode propiciar a formação de uma hérnia. Outra condição, tabagismo. Pacientes tabagistas têm, ao longo do tempo de consumo do cigarro, além do hábito de tossirem cronicamente e fazer manobras de aumento da pressão intraabdominal, esses pacientes desenvolvem fragilidade do colágeno ao longo do tempo. Você pode notar que os indivíduos que fumam há muitos anos têm a pele um pouco mais flácida, um pouco mais amolecida. Isso é pela fragilidade do colágeno que o consumo crônico do tabaco causa. Outras doenças benignas também, que podem causar tosse crônica, como asma, bronquite, também podem favorecer o surgimento de hérnia. E tem uma outra situação que é a hérnia incisional, que é a hérnia que acontece através de uma cicatriz cirúrgica. Então o paciente ele vai fazer uma cirurgia e no local ali onde tinha que se formar uma cicatriz densa que conseguisse manter os tecidos coesos, acaba havendo alguma falha durante o processo de cicatrização e aquele local desenvolve uma hérnia. É mais ou menos assim que as hérnias podem acontecer. Quais os sintomas de quem tem hérnia? Os sintomas vão variar, óbvio, de acordo com a localização, com o tamanho dessa hérnia e também com o conteúdo dessa hérnia, qual estrutura está se herniando através dessa falha que está nessa parede abdominal aí, ou no tórax, enfim, onde quer que seja. Em geral, quando você tem a herniação de alguma estrutura, onde essa estrutura está se herniando, se forma um abaulamento, um caroço. É o que a maioria das pessoas sente quando desenvolve uma hérnia. Mas algumas hérnias, por exemplo, elas não se fazem através da parede abdominal, elas podem se fazer através do diafragma, por exemplo, como a hérnia de hiato, que é uma hérnia que acontece justamente no local onde o esôfago ele sai do tórax e entra no abdômen. Esse tipo de hérnia ela não aparece no nosso exame físico, mas ela propicia, por exemplo, quadros de refluxo. Então, um dos sintomas da hérnia,
né, da hérnia hiatal, seria a doença do refluxo gastroesofágico. No geral, tá? Agora falando de hérnias da parede abdominal, o que o indivíduo vai sentir? Ele vai sentir uma protuberância, um caroço, ele pode sentir dor, pode sentir queimação também nesse mesmo local, tá ok? E se o conteúdo dessa hérnia acaba ficando apertado, dependendo do que for, o paciente pode ter sintomas diferentes. Por exemplo, se uma alça intestinal entra ali naquela falha, né, e começa a ficar apertada, ela começa a ficar estrangulada, o paciente ele vai ter uma clínica de, além de dor e a protuberância no local da hérnia, ele vai ter uma clínica de oclusão ou suboclusão intestinal. Vai distender a barriga, vai ter náusea, vai vomitar. Alguns indivíduos, por exemplo, por conta de uma hérnia que contém o cólon, eles podem ter quadros de constipação também, tá? Isso então vai depender basicamente do local da hérnia, o tamanho da hérnia, as condições clínicas do paciente, o que tem de conteúdo nessa hérnia. Quais são os tipos de hérnia? Bom, aqui a gente vai se ater basicamente as hérnias que acometem o abdômen. Nós temos as hérnias inguinais, que são aquelas hérnias que acometem a região da virilha. A gente tem as hérnias femorais, que são hérnias que se fazem através do anel femoral, que é um local onde existe a transição, né, da pelve para as pernas, né, para os membros inferiores. Então se forma um anel ali onde passam os vasos e os nervos da perna. Aquele anelzinho ele pode ter, né, uma falha e se formar uma hérnia femoral por ali. As hérnias incisionais, que são hérnias que acontecem, como eu já falei na outra pergunta, por uma falha de cicatrização do tecido e acaba se tornando ali uma falha onde as estruturas se herniam. Hérnia umbilical, que é a hérnia que acomete o umbigo. Hérnia epigástrica, que é qualquer hérnia que fique na linha média, né, logo acima do umbigo, vai chamar hérnia epigástrica. Também existem as hérnias lombares, tá? Que são mais raras, mas de vez em quando a gente encontra por aí. Como eu falei antes também, a hérnia de hiato, que é aquela falha justamente naquele local onde existe a migração, né? onde o esôfago está fazendo a sua entrada no abdômen, e ele pode haver uma dilatação, um espacinho maior, e acaba que o estômago se hernia por ali, ou até mesmo algumas estruturas como o cólon também pode acontecer de se herniar. Além das hérnias de hiato, existem as hérnias diafragmáticas, né? Que podem ser ou congênitas ou traumáticas, né? Então o músculo da respiração ele pode ter algumas falhas nele e algumas estruturas do abdômen se herniam por ali, isso também pode acontecer. Bom, então são basicamente esses os tipos de hérnia. O que é bom para curar a hérnia? Bom, curar é cirurgia, tá? A falha que existe ali, que permite que as estruturas se herniem, essa falha ela só é corrigida cirurgicamente. Não existe remédio, não existe medida clínica que vai fazer aquela falha se fechar. Porém, existem algumas medidas clínicas que o indivíduo pode fazer que vão minimizar os sintomas ou, né, os incômodos que a hérnia causa. Bom, dentre essas medidas, a gente pode falar de mudanças do estilo de vida. Então, pacientes que são tabagistas, né, seria ideal que cessassem o tabagismo, que parassem com o tabagismo. Pacientes obesos que pudessem, né, fazer uma reeducação alimentar, atividade física, perder o peso, isso vai diminuir a pressão intraabdominal, aumentar a ingesta de líquidos e fibras na dieta para poder fazer um bolo fecal mais amolecido, né, e não fazer muita força nos momentos de evacuação, evitar, né, de pegar pesos ao longo do dia, enfim, fazer exercícios extenuantes, né, que envolvam alguma carga importante. Essas são algumas das mudanças que você pode fazer. Outras situações são exercícios de fisioterapia e musculação, né, para você poder fortalecer a sua musculatura, né, isso vai até te ajudar, além de ter bons hábitos, né, você vai ter um auxílio na vascularização da parede abdominal e vai facilitar a cicatrização no caso de uma cirurgia. E também existe o uso das cintas ou fundas inguinais, né, que são aqueles dispositivos que fazem uma pressão por fora, né, da barriga e evita que o conteúdo fique se herniando e voltando ao longo do dia. Qual o tipo da hérnia mais perigosa? Não existe hérnia mais perigosa. Todas as hérnias são perigosas. Quando a gente pensa no perigo, né, de uma hérnia, na verdade é o perigo da complicação, né? Como é que uma hérnia pode complicar? As hérnias que a gente fala, né, que tem a falha mais larga, quanto mais larga for essa falha, maior a facilidade que a estrutura, o órgão, ele vai ter em se herniar e voltar para a sua cavidade original. Então, uma alça intestinal, aquela gordura, né, o grande aumento, ela pode entrar e sair de uma hérnia de colo largo. Então, as estruturas, elas podem, conforme for o tamanho, né, daquele colo da hérnia, daquela falha que existe, elas podem entrar e sair com certa facilidade. Então, hérnias com colo largo dificilmente vão ser hérnias que vão ter grandes problemas. Elas vão ter um prejuízo estético, né, que vai formar um abaulamento importante ali na parede abdominal e o paciente vai ter incômodo. No geral, são hérnias que não costumam complicar. As hérnias que tendem a complicar são as hérnias que têm um buraquinho mais estreito, né, que tem a falha na parede de forma mais estreita. Isso acaba fazendo com que a estrutura ela
entre e, por fazer um certo edema ali dentro, né, do conteúdo, ele acaba ficando preso ali, retido ali, causar um encarceramento ou estrangulamento. As hérnias que tem, né, esse buraquinho menorzinho, né, esse colo mais estreito, são as hérnias femorais e as hérnias obturatórias, elas tendem a ter uma taxa de encarceramento, né, e estrangulamento maior, tá? Mas isso não é regra, tá? Qualquer hérnia, seja umbilical, incisional, pode, de fato, evoluir com complicação, tá ok? Todas as hérnias são perigosas. O que fazer para a hérnia sumir? Já falamos antes aqui de algumas medidas que você pode fazer, né, para poder minimizar os efeitos da hérnia, mas se você quer sumir com a hérnia, só existe uma conduta e a conduta é cirúrgica. Você corrigir a falha que está gerando a hérnia somente com cirurgia, tá? O tipo de cirurgia que vai ser feito, o material, tudo depende da avaliação do médico assistente. Tá ok? Então consulte o cirurgião e discuta com o seu cirurgião a programação da cirurgia que vai ser feita. Se vai ser pela técnica aberta, se vai ser videolaparoscopia, se vai ser robótica, tudo isso o cirurgião que vai te assistir, né, é a melhor pessoa para decidir isso junto contigo. Então se você quer resolver a hérnia de uma vez por todas, é cirurgia. Não tem outra possibilidade. Qual exame detecta a hérnia? Bom, depende da localização e do tamanho, óbvio, né? Mas, no geral, as hérnias da parede abdominal, elas são facilmente diagnosticadas com a história e com o exame físico. Então, um médico experiente, na hora de examinar o paciente, né, baseado nas informações coletadas e no exame físico, ele já consegue matar a charada, já consegue diagnosticar a hérnia. Inclusive, tem algumas impressões ali do tamanho, né, da falha, tudo mais, se a hérnia ela é inguinal, se é uma hérnia de Spiegel, se é uma hérnia femoral. Toda essa avaliação, na maior parte do exame físico, o cirurgião consegue fazer o diagnóstico. Porém, a gente tem alguns exames aqui que a gente pode usar para poder fazer, tá? Se a gente está na dúvida, principalmente, né, no caso. A gente tem a ultrassonografia, que é um exame barato, acessível, tem em todo lugar. E, normalmente, a gente pede, né, ultrassonografia de abdômen e estruturas superficiais. E na indicação a gente coloca ali, pesquisa de hérnia. E isso vai guiar o radiologista na hora de procurar se de fato existe uma hérnia ali ou não. Outros exames que a gente pode fazer, a tomografia e a ressonância. Tá? Tomografia é um pouco mais caro do que a ultrassonografia, tem a questão da radiação. A ressonância já é um exame mais caro. Não é necessário usar contraste para poder fazer o diagnóstico da hérnia. Em alguns casos, né, de hérnias mais volumosas, que você precisa fazer uma cirurgia que é mais complexa, às vezes a gente faz a tomografia logo de cara ou a ressonância, justamente para poder ter um estudo aprimorado da parede abdominal, para poder ver o que a gente consegue utilizar ali para poder fazer o fechamento dessa falha. Mas, no geral, exame físico, ultrassonografia conseguem fechar o diagnóstico na grande maioria dos casos. Quando devo me preocupar com a hérnia? Se você é um paciente que tem uma hérnia, você tem que estar atento a alguns sinais. Se é uma hérnia que ela só te incomoda, ela tem uma dorzinha aqui, outra colar, você vai fazer um exercício físico, você se sente incômodo e esse incômodo passa com medicações, ok. Qualquer hérnia que fuja, né, dessa situação, já liga um alerta e vale muito a pena você passar ou numa consulta de emergência, né, ou entrar em contato com o teu cirurgião assistente para poder justamente passar por uma avaliação. Normalmente, o abaulamento da hérnia, quando ele é redutível, quando essa hérnia sai e volta com facilidade, não costuma ter grandes problemas. Mas quando essa hérnia fica presa, quando o conteúdo que se hernia fica preso dentro daquela cavidade nova ali, né, e não consegue reduzir, muitas vezes isso pode acarretar uma dor ou incômodo mais forte e algumas vezes você pode ter, na verdade, a falta de vascularização no conteúdo daquela hérnia, né, que é a hérnia estrangulada. Se isso acontecer, você vai ter dor, um caroço que não diminui, né? Você pode ter vermelhidão local, distensão abdominal, náusea, vômito, tá ok? Então são sinais de alerta que o paciente tem que estar atento, né? No caso, quando for portador de uma hérnia. Então, em caso de dúvida, qualquer sintoma que fuja do habitual, procure o cirurgião assistente ou procure uma emergência para poder ser avaliado e ver se o seu caso não é um caso que precisa ser operado em caráter de urgência. Esse foi mais um Doutor Responde. Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Não esquece de clicar no like, de se inscrever no canal, de dar aquele clique no sininho ali para você receber todas as notificações quando a gente tiver vídeo novo, tá ok? Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu familiar que é portador de hérnia e precisa de orientação. Muito obrigado e até o próximo.